Muito obrigada, Brit, pelas palavras. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade. Eu não estou conseguindo, infelizmente, passar os slides. Se alguém quiser passar para mim, eu agradeço. Não está aqui, a moça levou. Maravilha, você vai passar para mim? Então, só para a gente fazer uma muito breve introdução, vocês todos sabem a situação da nossa epidemia de HIV no mundo. Ela, infelizmente, ainda está longe de ser controlada. A gente tem, em 2021, são dados de 2021, em torno de 38,4 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, e tivemos um número de 1,5 milhões de novas infecções no ano de 2021. No Brasil, nós temos praticamente 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, mais de 700 mil delas em uso de terapia antirretroviral, através do programa do Ministério da Saúde. Nós somos um país de extensão continental, mas, infelizmente, o 9º país mais desigual do mundo. Talvez esses dados já estejam até desatualizados. Nossa epidemia de HIV/AIDS, como a epidemia de toda a América Latina, é uma epidemia concentrada principalmente na população de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis. Como nós podemos ver nesse slide, esses são dados de prevalências nacionais que mostram que a prevalência entre travestis e mulheres trans pode chegar até 40%, e entre homens que fazem sexo com homens, quase 20%. Esses dados são dados do nosso serviço, da Fiocruz, em indivíduos que vieram se testar. Nós somos um grande centro de testagem no estado do Rio de Janeiro, então, entre pessoas que vieram se testar entre 2018, esses dados estão atualizados até janeiro de 2021, nós utilizamos uma metodologia usando um teste para avaliar a recência, e identificamos que a incidência estimada entre homens que fazem sexo com homens e mulheres trans no Rio de Janeiro é de 7,35, a incidência anualizada, sendo que, quando nós separamos esses dados para a população de homens que fazem sexo com homens, isso é de em torno de 6,65%, e entre travestis e mulheres trans, 9,16%, mostrando que temos uma epidemia em curso acelerado na nossa cidade e região metropolitana. Nós temos aqui, entrando muito especificamente já agora no tema da nossa apresentação, que é a atualização em prevenção do HIV, nós trazemos aqui os dados dos estudos mais importantes de PrEP que foram realizados, começando pelo estudo IPREX, que foi o estudo seminal que deu origem, inclusive, ao registro da profilaxia pré-exposição com tenofovir e entricitabina no FDA, passando pelos diversos estudos que foram feitos ao longo do tempo, incluindo o estudo entre casais heterossexuais na África, o estudo entre mulheres na África, esses estudos entre mulheres que tiveram um desempenho muito inferior, inclusive ao do estudo IPREX, e estudos mais avançados, então, no Reino Unido e na França, como o estudo PRAUD e o estudo HyperGay, o HyperGay, então, dando também sequência a essa agenda de profilaxia pré-exposição e efetivando o papel do uso sob demanda de tenofovir e entricitabina, que vai ser discutido na próxima palestra. Mais recentemente, nós tivemos dados do estudo Discover, que avaliou, então, o TAF para profilaxia pré-exposição e mostrou que o TAF é não inferior a tenofovir e entricitabina, e, mais recentemente ainda, os dados referentes aos estudos HPTN 083 e 084, que avaliaram o cabotegravir injetável para populações de HSH, mulheres trans e travestis e mulheres trans, e também para a população de mulheres cis, e esses dados eu vou falar com mais detalhes mais adiante. Esse slide nos mostra
ele é um tracker, ele monitora como está a situação de disponibilização e de uso efetivo de PrEP no mundo. E nós vemos que esse uso está muito aquém do que deveria estar, isso vai aparecer no slide seguinte, mas mostramos também que o Brasil está entre os países, principalmente na nossa região, com um uso mais consistente de PrEP. Nós sabemos que poderíamos estar melhor em relação à implementação de PrEP no Brasil, mas somos líderes na América Latina e nós temos hoje, atualmente, em torno de 41 mil indivíduos usando PrEP no Brasil através do nosso Sistema Único de Saúde. Aqui nós temos, então, esse gráfico nos mostra onde a gente deveria estar e como nós estamos caminhando tão lentamente para o lugar que deveríamos estar em relação à implementação de PrEP no mundo. Então, precisamos, de fato, avançar rapidamente nessa agenda e ver como, de fato, fazer a PrEP chegar para aquelas pessoas que mais necessitam. Essas são as projeções, e nós sabemos que, para aqueles locais onde a implementação pode ser mais efetiva, já existe, de fato, um decréscimo na incidência de novos casos de HIV. E nesse slide, então, nós trazemos exemplos de algumas cidades, tais como São Francisco, Londres, Sydney, que, de fato, tiveram uma implementação mais efetiva e puderam ver já a diminuição na incidência de novos casos. Entretanto, nós sabemos que existem vários percalços na jornada do uso de PrEP oral e portanto, a gente precisa, em relação a isso, entender melhor quais são esses percalços. E a gente sabemos que tanto o início como o processo de persistência e descontinuação, eles são influenciados por uma série de fatores, como, por exemplo, eventualmente, algum efeito colateral inicial que o indivíduo apresente, isso pode impactar o seu uso de longo prazo. A questão de uso contínuo de medicação, a questão em alguns locais, que não é o nosso caso no Brasil, em relação ao custo, em relação ao acesso, em relação a vir ao serviço, buscar os comprimidos e, principalmente, questões relacionadas a estigma e discriminação e acesso a serviços de saúde que sejam, de fato, amigáveis para as populações que nós vimos serem as mais afetadas na nossa epidemia. Temos as questões relacionadas também a comorbidades, como questões de saúde mental, e tivemos um impacto importante que a pandemia de Covid teve no acesso à PrEP no nosso país. Nem tanto, mas isso influenciou e a gente não sabe ainda o impacto que isso, de fato, teve na implementação da PrEP e nos dados referentes à descontinuação de PrEP. Então, por conta de todas essas questões relacionadas a essas maiores dificuldades em relação à PrEP oral, outras alternativas de PrEP são necessárias. E nesse slide nós mostramos apenas algumas das que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, a PrEP injetável com cabotegravir, que eu vou falar mais adiante, estratégias usando PETs com microagulhas, estratégias usando injeções subdérmicas, o anel vaginal, que já tem aprovação na África para seu uso, enfim, algumas estratégias outras que são necessárias. E nesse slide nós vemos aqui, nesse diagrama da AVAC, que acompanha para e passo a situação das novas estratégias e novas tecnologias em desenvolvimento, nós vemos essa pletora de possibilidades que se anunciam e que eventualmente possam vir a ser promissoras, porque aqui nós temos drogas e estratégias em diferentes estágios de desenvolvimento, mas é só para dar a vocês uma ideia do que está acontecendo no universo da prevenção e das novas estratégias em PrEP. Nós temos aqui dados de uma enquete que foi feita pelo nosso grupo, que incluiu quase 20 mil pessoas, HSH, travestis e mulheres trans, que responderam online a um questionário sobre preferências de uso de alternativas de PrEP. E nós temos dados de 2018, que mostram que 42% teriam interesse em relação a um uso de PrEP injetável, 35% em relação a
um comprimido de PrEP oral por mês, quando ainda o islatravir era uma opção que se apresentava no horizonte. O uso de PrEP sob demanda não é muito aclamado entre os nossos aqui da região, não existe talvez tanta informação, mas não existe tanto interesse também, como nós já tivemos oportunidade de ver em outros estudos do nosso grupo. E dados de 2021, dessa mesma enquete que foi repetida, mostram que o interesse nos injetáveis, obviamente pelo aumento da disseminação da informação, aumentou sensivelmente no nosso meio. Nós temos, então, agora, alguns dados dos estudos que foram feitos com cabotegravir injetável, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo. Então, esse é o estudo publicado recentemente, com os resultados do cabotegravir injetável, do HPTN 083, que foi um estudo que incluiu homens que fazem sexo com homens e mulheres trans em 43 centros ao redor do mundo, na África do Sul, na Tailândia, no Vietnã, no Brasil, no Peru, na Argentina e em muitos centros nos Estados Unidos. Então, foi um estudo global que incluiu praticamente 5.000 pessoas, e esse estudo comparou o uso do cabotegravir injetável a cada 8 semanas com a tenofovir entricitabina por via oral. Nos 2 braços, todos receberam ambas as estratégias, ou seja, de fato, nós pudemos observar essa comparação de forma muito consistente. Temos aqui a distribuição dos sites no mundo, como eu falei, e aqui a disposição final dos indivíduos incluídos no estudo nos braços, tanto cabotegravir quanto tenofovir entricitabina, vendo que tivemos uma inclusão total de quase 5.000 voluntários nesse estudo. E aqui nós, então, mostramos os resultados finais. Esses foram os resultados que inicialmente apresentamos na Conferência de São Francisco em 2020, porque esse estudo foi interrompido pelo DSMB por efetivo sucesso e superioridade em relação ao tenofovir entricitabina, sendo que os resultados foram recentemente atualizados e temos agora resultados que foram apresentados ano passado no CROI e mais recentemente, onde a gente teve uma atualização completa de todo o período, mostrando que mesmo após um ano, após a quebra do cegamento desse estudo, os resultados persistem absolutamente impressionantes, que a gente tem 66%, nós somos o cabotegravir 66% mais efetivo quando comparado ao tenofovir e entricitabina na prevenção da infecção pelo HIV entre homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis. Então, esses são os dados de eficácia combinada, e temos agora os dados do estudo HPTN 084, que teve exatamente o mesmo desenho, mas que testou essa estratégia entre mulheres cis jovens na África. E os resultados, o desenho é o mesmo, o esquema de uso do cabotegravir a cada 8 semanas é o mesmo, e os resultados ainda mais impressionantes, que esse estudo também foi interrompido pelo DSMB por superioridade, sendo que a primeira análise mostrou uma superioridade de 88% quando comparada ao tenofovir entricitabina entre mulheres cis. E um ano depois, quando a gente novamente analisa esses dados, nós vemos que eles se mantêm em 89% de superioridade quando comparados ao tenofovir entricitabina nessa população de mulheres cis na África. Nós vemos dados interessantes em relação a quais são os eventos adversos, e nós vemos que a reação à injeção intramuscular, que eu estou apontando o braço, mas ela é no glúteo, ela é o efeito colateral, ela é o efeito adverso mais comum. E, interessantemente, apesar dele ter sido absolutamente comum, a maior parte das vezes ele era leve a moderado e só levou à interrupção, isso no HPTN 083, entre homens e travestis e mulheres trans, em 2,2% dos indivíduos, apesar de ter sido um evento adverso
adverso bastante frequente, mais de 70% das pessoas. No HPTN 084, em mulheres, não houve nenhuma interrupção, mostrando que existe uma maior tolerância aos desconfortos, de fato, nessa população, e a gente não teve nenhuma descontinuação da injeção entre mulheres cis no estudo 084. Os eventos adversos outros, tanto clínicos quanto laboratoriais, não se mostraram de forma alguma diferentes entre o cabotegravir e o tenofovir e a entricitabina. Então, aqui, só revisando os dados de eficácia de ambos os estudos, 66% do 83 e 89% de superioridade em relação a tenofovir e entricitabina, e, rapidamente, questões relacionadas a alguns problemas que nós temos que vamos enfrentar de forma bastante importante quando passarmos a implementação dessa droga nos serviços, nos diferentes sistemas de saúde. Por ser uma droga de longa ação, essa droga, ela altera os efeitos dos testes rápidos que podem falhar em detectar uma infecção pelo HIV. Então, no estudo, nós utilizamos outras metodologias diagnósticas para detectar essas infecções e, muitas vezes, inclusive a carga viral permanece suprimida ou em níveis muito baixos por conta exatamente das propriedades dessa droga, por ser uma droga de longa ação. Então, essa é uma questão que vai precisar ser enfrentada no momento da implementação, porque existem alterações na resposta imunológica pelo uso de uma droga de longa ação. Nós tivemos algumas infecções, muito poucas infecções, basicamente raras, mas algumas não explicadas no HPTN 083. Alguns desses casos, por conta da situação da supressão da resposta imune, fez com que injeções fossem feitas com indivíduos já tendo a infecção pelo HIV, e em 7 casos, entre os quase 3.000 indivíduos que receberam cabotegravir, houve o aparecimento de mutações para integrase. Nenhum desses indivíduos iniciou esquema antirretroviral usando dolutegravir, então a gente não tem essa resposta de como é que essas pessoas responderiam a um esquema baseado em dolutegravir, mas a gente sabe que isso vai ser visto de fato na implementação, e a gente tem um estudo de custo-efetividade muito bem estruturado, que foi feito pelo professor Andrew Phillips, de Londres, que mostra que, apesar de que pode haver, isso tudo são projeções, obviamente, aumento do nível de resistência à integrase, em termos de mortalidade, o uso de cabotegravir como prevenção vai diminuir a mortalidade relacionada ao HIV/AIDS. Uma coisa interessante é que no HPTN 084 a gente não viu nenhum caso de infecção pelo HIV com resistência à integrase, e a gente sabe já que existem diferenças em relação a essa questão da penetração nos tecidos retais e cérvico-vaginais com relação ao cabotegravir, que pode ser uma das explicações para isso. Esses dados levaram, então, à aprovação dessa nova tecnologia para a PrEP em dezembro de 2021. Agora, em julho, durante a conferência de AIDS em Montreal, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento espetacular, que são os guidelines para a implementação de cabotegravir, e que vale a pena mesmo de ser lido, porque é um documento que ele realmente acrescenta aos estudos seminais dessa droga. Então, a gente está aí num momento em que o cabotegravir está submetido para registro, ele já é registrado pelo FDA e pela agência australiana, ele está submetido à Anvisa e a outras agências em outros países do mundo, e nós aguardamos, então, por essa aprovação. Mas a gente sabe que existem questões múltiplas relacionadas a como se implementa uma droga, que de uma forma ela se comporta nos estudos e de outra forma, que pode ser bem diferente, é a implementação dela no nosso serviço de saúde. Então, essa é uma lista dos estudos planejados ao redor do mundo de implementação do cabotegravir para PrEP em diferentes regiões, e esse é um desenho esquemático do estudo que nós, na Fiocruz, vamos coordenar em 6 centros no Brasil para a avaliação da implementação do cabotegravir dentro do Sistema Único de Saúde, com uma série de
objetivos secundários, e esses são os centros em diferentes estados do país onde esse estudo vai ser desenvolvido. Rapidamente vou mencionar o lenacapavir, que é o primeiro na classe, né, dos inibidores de capsídeo, que está sendo testado tanto para prevenção quanto para tratamento. Dessa vez é uma droga de uso subcutâneo a cada 6 meses, ou seja, um intervalo ainda maior. Esses estudos já começaram, são os estudos Purpose 1 e 2 para populações. Esse é o estudo para homens que fazem sexo com homens e travestis, mulheres trans e homens trans, e também indivíduos não binários, ou seja, aumentando o espectro da população em avaliação. E esse estudo, então, começa no Brasil nas próximas semanas. E também o estudo na África, testando essa mesma droga para adolescentes e mulheres jovens. Também outros sistemas de drogas, de estratégias de prevenção estão sendo testadas, como, por exemplo, o PET transdérmico, que a gente já usa atualmente para reposição hormonal, para controle do tabagismo. Também é uma estratégia bastante interessante, mas bem mais atrás em relação ao seu desenvolvimento. Temos questões prós e contras em relação a essas estratégias, e a gente sabe que, como eu disse, a implementação de fato a nível prático nos sistemas de saúde é que vão nos mostrar os gargalos principais em relação a isso. Assim, só para finalizar, a gente sabe que o mais importante é a gente ter opções na vida, né? Então, as escolhas são muito importantes e a gente, de fato, espera que essas novas estratégias possam beneficiar aquelas pessoas que mais precisam, e não a gente simplesmente substituir um esquema de PrEP que já está fazendo efeito por um outro que, eventualmente, vai ser mais complexo e mais caro. Então, o que nós precisamos, o dever de casa, é, de fato, expandir o número de pessoas que possam se beneficiar da PrEP, porque a gente viu que, tanto no Brasil quanto no mundo, o uso de PrEP, principalmente pelos mais vulneráveis, ainda está muito aquém do que de onde deveríamos estar. Muito obrigada. Estou à disposição.